Fala galera, sejam bem-vindos ao Sem Limites, o talk show do Olimpíada Todo Dia, onde a única regra é não ter regra, para o papo rolar solto, para a conversa ser realmente sem limites. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, lembre-se de seguir o Olimpíada Todo Dia em todas as redes sociais, o @OTD_oficial, no TikTok, no Instagram, no Twitter, que agora é X, é X, sei lá o quê, ou também o Olimpíada Todo Dia também no Facebook e tem também, claro, no YouTube, você vai lá, se inscreve no canal e dá aquela ativada no sininho para não perder nenhuma informação sobre o esporte olímpico e paralímpico do Brasil. Mas vamos lá para o nosso Sem Limites de hoje, porque a nossa convidada foi uma grande atleta, um dos maiores nomes do vôlei feminino do Brasil, mas como a gente está falando de Sem Limites, ela ultrapassou o limite de atleta e se transformou em referência de fazer o esporte, de usar o esporte como ferramenta para a educação. Seja bem-vinda, Ana Moser. Oh, que legal estar aqui com vocês, acompanho tanto vocês desde do início, então é muito bom estar aqui, obrigada pela gentileza dessa conversa e vamos aí sem limites. Sem limites. Primeira pergunta é fácil, Ana. Quem é Ana Moser? Eu fui, né, eu sou uma pessoa muito ligada ao esporte, né, fiz a vida inteira, desde muito cedo e assim, é uma relação que eu tenho muito de personalidade, de oportunidade que, né, a vida foi me dando para me fazer profissionalmente, pessoalmente, de objetivos de vida, né? Enfim, eu tive uma plataforma para desenvolver o que, enfim, eu tive vontade de fazer, primeiro jogando, depois cumprindo, né, como gestora, porque eu sempre tive uma relação de entender e participar daquilo que estava acontecendo, né, por fora da quadra, não só dentro da quadra. Então eu sempre tive essa vontade de participar, fiz a faculdade de administração enquanto jogava, né, um período. E aí, enfim, eu pude continuar nessa plataforma acreditando né, no esporte como uma maneira minha de me comunicar com o mundo e de me colocar para o mundo. E cheguei assim, eu falo que eu brinco, né, que eu sempre eu vivi todas as dimensões do esporte, né, e fui uma criança que teve acesso, né, de categoria de base, entrei no esporte competitivo, categoria de base até o mais alto rendimento, né, e depois eu fui, como qualquer pessoa, buscar ser ativa para ser saudável, né, para continuar me divertindo, né, com o corpo. Então, eu sei bastante, né, dessa área, sei bastante. Ana, e como é que, você falou assim, foi uma criança que teve acesso, como foi esse teu início, assim? Eu sei que hoje você é uma pessoa que traz o acesso do esporte para a molecada, para a criançada, enfim, mas como foi com você? Como surgiu a oportunidade de você começar no esporte? Então, primeiro, né, Fernando, você sabe que eu tenho, né, 55 anos, então o meu início foi na década de 70 e não existia esporte profissional. Então, eu sou de Blumenau, de Santa Catarina, que é o sul do país tem uma relação com o esporte, inclusive com o vôlei, muito forte, no sentido cultural. Sempre foi a questão europeia do esporte na vida das famílias, das cidades. Lá tem jogos abertos, como tem em São Paulo. Uhum. Lá também tem. E com uma relação comunitária, né, muito forte. Então sempre tem atleta catarinense, sempre tem atleta gaúcho por aí. E tem muito mais lá, que não chega até, mas tem essa cultura. Então eu sou fruto dessa cultura. Na minha família, meu tio jogava, meu pai foi jogador de futebol amador, tem foto dele jogando com Pelé. Então fui incentivado desde pequena a ter uma relação com o esporte. Quando teve 7 anos, eu 7 anos, minha irmã 9, a gente foi começar a fazer vôlei.
E era uma relação como se fosse ir para a escola, né? Para a escola, vai fazer o esporte para virar gente. Também nos ofereceram música, mas não era a nossa praia. Né? A gente torcia quando o professor, vibrava quando o professor faltava. O professor de música. Então, nossa relação, né? A gente foi se achando numa formação humana mesmo. E eu sou fruto disso. Virei profissional, né? Então, eu tenho a minha relação com o esporte como algo que faz bem, algo que é divertido e algo que me levou a buscar os meus limites, que também fazia parte da minha personalidade, talvez também lapidada pelo esporte, né? Que o esporte faz isso, o esporte te leva a você buscar evoluir sempre, porque né, no esporte você está sempre evoluindo. E você leva isso para a vida, né? Como processo e tal. Então, isso sempre foi o esporte para mim. E também uma profissão, né? No determinado momento, com 16 anos, virou uma profissão. Vim para São Paulo. Foi quando você percebeu que o negócio era sério mesmo? Que eu já tinha ido para a seleção brasileira. Minha irmã também teve a mesma trajetória. Também foi para a seleção? Seleção de menores, também seleção juvenil, enquanto a gente morava lá, em Blumenau. E aí, estava começando a profissionalizar, e aí a gente tinha convite para o Minas, para o Rio de Janeiro, que era o Bradesco na época, e em São Paulo era a Transbrasil, que depois virou Sadia. Uhum. E aí a gente decidiu para São Paulo, por questão familiar e tudo. Vieram as duas juntas? Viemos as duas juntas. Ela tinha 16 e minha irmã tinha 17 e 18. E aí nós começamos a ser profissionais. Isabel. Ela foi levantadora. Uhum. E ela foi até a Seleção Brasileira Juvenil, jogou em equipes em São Paulo, no Rio, e depois parou, enfim, e seguiu por outra vida. Hoje trabalha no Instituto há muitos anos, trabalha no Instituto, é a responsável ela é a gerente operacional de projetos e tudo isso, então também, né, conseguiu seguir manter no esporte. E aí, então eu sou fruto disso, né? Eu aprendi a ser profissional. Nossa geração foi a geração que aprendeu a se relacionar com empresa, também com poder público, porque a gente era de município, São Caetano, joguei em São Caetano, joguei em Sorocaba, então tinha essa relação de parceria com o município, como tem hoje também em várias modalidades, né? Tem várias cidades aí que fazem, né, esse investimento recorrente. E se relacionar com a imprensa, com o público. Uhum. Né? Eu fui cedo campeã mundial. Né? A nossa geração foi o primeiro título mundial do vôlei, masculino e feminino. Foi aquela geração do Mundial de 87 e 89, foi bicampeão. Quem estava com você? Fernanda, Marcia Fu. Também Ana Flávia. Em 89 tinha a Ana Flávia. Acho que não Ana Paula e Leila, acho que ainda foram mais para frente. Mais jovens, né? Mas tinha mais Denise, Simone Storm, pessoal Kerly, o pessoal mais ligado vai saber quem são. E também jogaram na seleção, também jogaram em seleção, também jogaram na adulta. Também jogaram Olimpíada de Seul, também um pouco Barcelona. E essa geração foi... então, eu fui capa de Veja, né? Com esse título e tal, a gente começou a se relacionar com a imprensa e com o público, né? Aprendemos a sermos cobradas, né? Então, ter desempenho. E aí, enfim, aí tem história pra frente. Aí, cada Olimpíada teve uma história, né? Um período diferente. Porque 88, a geração de vocês se junta com a geração que, vamos dizer, abriu as portas, né? Que é a geração da Isabel, a geração da... Era Ana Richa, levantadora, isso. Tinha a Eliane... A mãe do Bruninho. A Vera Mossa, claro, isso. A Vera Mossa. Tinha umas cariocas lá também, a pessoal Adriana Samuel, que agora esse ano está concorrendo para o Hall da Fama, né, pelo vôlei de praia, que foi também medalhista em Atlanta de bronze. Era tudo desse time de 88, Ana Cláudia. E nós éramos todas reservas. A Fernanda era atacante, a Márcia fui eu, reservas. A Fernanda Venturini era atacante? É verdade, eu não sabia que ela tinha um negócio de atacante. Ela foi titular, era Ana Richa levantando, a Fernanda Venturini atacando de saída. É mesmo? Ela era atacante. Não lembrava Ela disso, virou não. levantadora com o Hinaldo Manta na Sadia.
depois da Olimpíada de Seul. E aí em 92 ela já era levantadora? Já logo depois, naquele ano mesmo, na Sadia ela já era levantadora, ela era craquésima, né? Super craque. E jogava bem de atacante? Era uma boa atacante, muito melhor levantadora, né? Mas era uma boa super técnica e se virava bem, saída de rede, né? Se virava bem. E você era muito líder, né, Ana? Sempre assim, você foi ganhando, com o passar do tempo, liderança no time, porque era jogadora que invariavelmente vai na Ana Moser a bola de segurança para virar a bola e tal, mas não era só essa liderança dentro de quadra, era a liderança fora dela também, que você tomava a frente de muita coisa ali, né? A gente tinha propósito, né? A gente tinha causas, né? Era uma época que realmente tinha, assim... Eu vejo essa diferença, né, do esporte profissional para aquela última geração que foi a nossa. E também você pode falar do basquete de Paula, de Hortência. A mesma coisa. Você vai falar da mesma coisa, né? Do mesmo momento ali de evolução do esporte feminino. Então, eu tinha um porquê estar ali. Tanto que quando não deu mais para jogar, eu estava tranquila, porque tinha muita coisa para fazer. Então, eu tinha o jogar, assim, jogar lá fora, representando o Brasil, a gente ia para defender a nossa qualidade de nosso voleibol. A gente ia para defender. Tinha essa... Então, enfim, eu cresci nisso e sempre tive essa coisa de levar muito a sério, né? Não era de brincadeira ou de passatempo, né? Era muito sério. Então, enfim, essa liderança foi aparecendo. E aí, como você disse, né? Eu também tinha a responsabilidade de botar a bola no chão. Então, também tinha essa relação. Mas a gente fez, nossa, muita coisa, né? Assim, até a associação de jogadores de voleibol a gente organizava na época. Coisa que não foi pra frente, mas era o que hoje é a comissão de atletas, né? A gente... Até nisso a gente se metia e tal. E eu falei, né? Você criava time, saía atrás de patrocínio, né? No sentido de mostrar um produto, e vocês ajudar mesmo, a construir isso. Vocês mesmos? Você Sim. saía, conversava com a empresa, com a era cidade. grupo, né? Então tinha o técnico, a gente fazia isso muito a gente fez isso com o Hinaldo Manta, a gente fez isso com o Zé Roberto. Quando a Nestlé foi montar o time, que já estava no basquete e veio para o vôlei, a gente ficou trabalhando meses para a montagem do time, em silêncio, com a empresa. Já sabia que ia ter o patrocínio? Sim, e montando com a empresa, com o gestor da empresa, com a agência de marketing, né, com a assessoria de imprensa, a gente foi montando tudo isso. Depois, então, aí foi com o Zé Roberto, lá no Sportville, a gente fez pelo menos 2 projetos de time, né, que era com o NG e o Laboratório Axé, que era David, era um produto, enfim. Ah, me lembro do David. Então, fomos campeões paulistas, né? Quando não chegava ainda, aí foi engraçado, né? A gente ganhou a final paulista contra o Leite Nestlé, contra o Leite Moça. E aí a Denise jogava lá, ela triste e tal, não sei o que. Eu disse, Deni, por favor, Deni, deixa a gente ganhar. Daqui a pouco chega o teu povo todo aí, teu time fica imbatível, a gente não tem chance. Então, né, mas era um time que chegava ali em terceiro e tal, né? Mas mantinha, né? Porque isso sempre foi uma preocupação nossa, entendeu? O vôlei feminino tinha, sei lá, 8, 10 times. Tinha que ter esse número, tinha que ter mais, né? Então tinha que ter um campeonato paulista forte. Então era uma visão que a gente tinha para além da quadra, né? Você fala de propósito justamente por isso, que vocês tinham um propósito de fazer aquilo que era a paixão de vocês, não ser só aquela coisa momentânea que vocês estavam vivendo, mas que ficasse, que permanecesse, que crescesse. E que nós nos sentíamos corresponsáveis daquilo, entendeu? Então tinha um negócio assim, chegava um patrocinador forte, meio fora do mercado, e inflacionava o mercado. Tinha uma coisa assim, não, a gente não vai entrar nessa, né? Porque a nossa visão é de longo prazo, né? Manter o campeonato equilibrado. Manter, daqui a pouco esse cara vai embora, e aí? Aqueles que não conseguiram se manter, os nossos patrocinadores saem e tal. Vocês que criaram o ranking, praticamente? A gente criou o ranking, exatamente, a gente criou o ranking. Criamos o ranking, cara,
uma planilha de Excel, que nem existia Excel na época, era um outro nome que eu não lembro. Puta, o pessoal antigo vai lembrar, mas era um prévio do Excel. A gente, olha, eu acho que você vale tanto, a outra vale tanto, a gente vai fazer 3, 4 níveis. Que legal. E, enfim, então a gente se sentia corresponsável por aquilo, né? Enfim, demos Hoje se o tom perdeu enquanto... isso porque a coisa cresceu muito também, né? Virou uma outra coisa, né? Como se diz, tem a Bolsa Atleta, tem recurso da lei do incentivo, tem recurso de loteria, né? Tem, enfim, também a perspectiva de Pan-Americano e de Olimpíada no Brasil estruturou todo o investimento privado das estatais e das empresas de mercado, né? Então, o esporte andou, né? Eu acho que a gente ajudou a dar o tom a fazer, enfim, e lógico, né? A cada tempo, né? Cada né, rodada da história, né? Tem o seu papel, eu acho, né? E eu acho que a gente cumpriu ali um papel importante. Posso dizer que a geração da Vera Mossa, da Isabel, abriu as portas e a geração de vocês foi a primeira vencedora que começou a ganhar? Sim, a gente aprendeu a ganhar, né? E desde o juvenil, né? Sempre teve essa... enfim, no adulto nós tivemos aí talvez um atraso, poderia ter vindo antes. Em alguns momentos, né, o feminino deu os passos para trás, mas foi uma construção. Tem uma série de Grand Prix que vocês ganharam. Uma série de Grand Prix. Não, e eu digo assim, de Olimpíada, Mundial. Tem uma questão de Mundial, o Brasil nunca ganhou o Mundial. Sim. Isso é uma coisa importante. Importante. Bateu na trave inúmeras vezes. Inúmeras vezes, né? Até na nossa época, o último Mundial de 98, nós não ganhamos, não por falta de bola, mas por não conseguir vencer Cuba. Com mais bola, jogando mais bola. Normalmente a gente jogava menos bola, mas ali em 98 a gente estava jogando mais. Elas estavam jogando menos que a gente. E a gente perdeu a chance ali também, né? Então, assim, tem essa mística e tal, mas mesmo assim, foi uma construção vencedora, né? De uma mentalidade, de uma performance, de referência, né? Para o voleibol interno, para o voleibol mundial, né? Eu acho que é uma E que plantou a semente do bicampeonato olímpico, não tenho dúvida nenhuma. É a referência. Vamos dar uma olhadinha na Olimpíada de 96? Legal. Vamos ver, que foi a Olimpíada das Mulheres. Vamos ver. O primeiro pódio aconteceu apenas no ano em que os Jogos Olímpicos da Era Moderna completaram um século. 76 anos depois da primeira participação brasileira. A estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos aconteceu em Antuérpia, 1920, mas a primeira mulher a participar só fez parte da delegação 12 anos depois. A pioneira foi a nadadora Maria Lenk, em Los Angeles, 1932. Aos 17 anos, a nadadora paulista não foi apenas a primeira mulher brasileira, mas a primeira mulher sul-americana a participar de uma Olimpíada. Ela foi a única mulher em uma delegação de 45 homens e, apesar de não ter subido no pódio, fez história e eternizou seu nome. Agora, a primeira chance efetiva de medalha do Brasil aconteceu só em Tóquio, 1964. No atletismo, Aida dos Santos ficou em quarto lugar no salto em altura. Este foi o melhor resultado feminino brasileiro em Jogos Olímpicos por 32 anos. E foi só nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996 que o Brasil quebrou a escrita. Não houve, entretanto, uma primeira medalha feminina de fato. Isso porque, no dia 27 de julho de 1996, 4 brasileiras subiram ao pódio ao mesmo tempo. Foi no vôlei de praia, no ano em que a modalidade estreou no programa olímpico. Afinal, contou com 2 duplas brasileiras, Sandra Pires e Jaqueline Silva, que foram campeãs, e Adriana Samuel e Mônica Rodrigues, que ficaram com a medalha de prata. Depois do sucesso no vôlei de praia, as mulheres brasileiras conquistaram mais 2 medalhas em Atlanta 1996. A segunda prata veio com a seleção brasileira feminina de basquete, que havia sido campeã mundial 2 anos antes, e contava com algumas das maiores jogadoras da história do basquete brasileiro: Magic Paula, Hortência e Janete. A equipe foi derrotada pelos Estados Unidos na final, mas foi o melhor resultado da seleção feminina até hoje. E para fechar a conta, a seleção feminina de vôlei, outro time histórico, com nomes como Ana Moser, Leila, Fernanda Venturini e Virna, também subiu ao pódio. A equipe perdeu para Cuba
em uma semifinal que terminou em briga, mas se reergueu para vencer a Rússia e ficar com a medalha de bronze. E conquistar a medalha de bronze. E a briga contra Cuba, que vira e mexe, lembra? Muito teve legal. Contra o Camireia recente, esse ano teve uma programação do Sesc. O Sesc trouxe a Mireia ao Brasil, ela rodou aqui, ficou uns 10 dias rodando, foi fantástico. Jogava demais. Ah, sim, era realmente fora de série. Não tem igual, viu? Acho que, assim, em termos de alcance, né, de ataque, tudo isso, tem russas enormes, mas é igual aquela geração de Cuba. E aquela briga ali, de novo vão perder para vocês, não aguentamos mais. É por aí. E tinha provocação, tinha uma rivalidade muito grande. Não, era falta de respeito mesmo, né, queridas? Assim, enfim, tem essa ética no vôlei, né? O pessoal acha meio frescura, mas, enfim, tem. E o que irritava muito a gente era que a arbitragem não fazia nada, e tinha que fazer. Uhum. Né? E depois daquela briga passou a fazer, tanto que não existiu mais depois. Né? Uhum. Acabou sendo também uma mudança aí de postura. E aí foi para essa decisão do bronze contra a Rússia. Que foi uma puta vitória, porque, né, a gente ficou destroçada, né? Ficamos destroçadas. E não é fácil você se recuperar de um dia para o outro e disputar um bronze. Não, e o banco veio, né, porque a Márcia Fu saiu, entrou a Leila, a Ana Flávia saiu, entrou a Ida, teve mais gente, a Virna saiu, entrou a Filó. Então, né, teve uma mudança também do time, porque estava difícil, foi muito frustrante, muito exigente aquela semifinal, né? E aí foi o time inteiro ali que conseguiu a virada e foi fantástico. A gente realmente precisava ter, né, dado aquele passo, né? Foi muito, assim, olhando para a história, assim, foi importantíssimo aquela medalha. É o momento mais importante para você? Da minha carreira, com certeza, com certeza. Apesar de ter sido vice-campeã mundial adulta, né, e várias outras medalhas de ouro, eu não tenho a mínima dúvida. A Olimpíada é um outro sabor. É uma outra relação. É uma outra relação, com certeza. É o título mais importante. E é aquele negócio, né? Você está num ambiente onde estão todos os melhores do mundo É uma ao mesmo mística tempo, mesmo. juntos. Incrível. Porque cada um no seu mundial, tá todo mundo jogando. Só que joga num país, outro no outro, não é ao mesmo tempo. Só que você junta tudo, não, aí é uma coisa loucura, é uma energia diferente. Tem alguma história assim de vila, de coisa que tem você várias, vivia? assim, tem várias. Desde da primeira, enfim, que lá em Seul, que era tão bem assim, bem menos. Ela estava começando essa coisa de marca, de marca da briga das grandes marcas, né, esportivas. O pessoal começava a fazer marketing de emboscada, de botar no olho, botar na pele, né? Então era, assim, tudo muito ingênuo, né? E aí tinha um nadador russo que estava ganhando, sei lá, quilionésima medalha dele nos 1500. Ele era o único da história que fazia abaixo de um tempo XYZ lá, que eu não lembro qual era. E aí ele ganhou a medalha, e aí assim, parou o refeitório inteiro, quando ele chegou no refeitório. Legal. Batendo, né, cantando o nome dele. E outras, os times os primeiros Dream Teams. A Virna conta uma história dessa. Como é que foi isso? Não, que foi em Barcelona 92. E aí o Magic Johnson, Michael Jordan, aquele outro Pat grandão. Ewing, Charles Barkley. Todos eles estavam lá, né? E estavam na abertura. Então foi assim, né, você para, né, você olha, e aí, enfim, os brasileiros também, né, a própria a interação lá em 88 com o time de futebol, que era Romário. Tafarel, Romário, Neto, tinha mais, cara, tinha uns, não lembro mais, mas tinha assim, era Jorginho, Mazinho, eu não lembro o time todo, mas tinha esses caras que eram, né, inacessíveis ao esporte, né? Totalmente diferente. Só que a Olimpíada junta todo mundo. Aí você tinha no estacionamento Tafarel fazendo ataque e defesa com o pessoal do vôlei, né? Porque era amigo dos gaúchos, do Renan,
né, do pessoal lá do Sul. E, enfim. Ataque de defesa que o Tafarel jogando vôlei? É mesmo? Batendo no estacionamento, né, fazendo aquele... Não tinha ginásio todo dia, então fazia um esquema daqueles, né, de treinar em qualquer lugar. E tava lá o Tafarel batendo bola. Quem viveu, viveu, né, Ana? Porque eu acho que isso é um privilégio tremendo. Você tá num evento desse, viver com essas feras todas. É uma puta história, assim, para atleta, a Olimpíada é uma puta história e é, assim, é intenso bastante. Pode escrever, né, porque é um investimento grande. Às vezes é um investimento de uma vida, né, para aqueles 15 dias. E que pode escrever, né, uma puta história ou não, né, ou e para não, alguns é quase, tão cruel né? que é tipo uma prova de 10 segundos. Ou um dia de luta, né, um dia só. E aí aquele dia não acordou bem, enfim, né, na oportunidade da vida. Ou é o dia do outro, né, do adversário, né, então o esporte tem essa relação que ele é muito incerto, né, muito imprevisível e ao mesmo tempo só tem um caminho, né, dar tudo de si, né, é o que todo atleta faz. Tem quanto de altura? Tenho 1,85. 1,85 na tua época era alta, porque hoje em dia hoje em dia baixa, né? Mas quando eu comecei na seleção eu era tipo segunda, terceira da fila, né. Então era das mais altas? Era das mais altas. Quando eu acabei, eu já estava lá no fim da fila, do meio para depois. Que as gerações, né, que foram chegando... Foram chegando, tinha gente mais alta. E hoje em dia, mais ainda. Né? Hoje em dia, não sei. Mas a geração bicampeã olímpica... É muito grande. Tinha algumas acima de 1,90, né? E realmente era bem mais alta do que... Com 1,85 hoje não daria para jogar? Dá, tem gente jogando aí. Olha a Gabi. Mas dá pra jogar. Ah, sim, a Gabi, sim. E é uma das mais habilidosas. Mas aí tem que... Mais baixa que eu. Mas não vai ser na pancada, vai ser na habilidade. Mas eu batia na pancada porque eu soltava pra caramba também. Ana, depois de 96, teve mais 3 anos de vôlei. E aí você encerra a carreira. Fisicamente, o corpo não aguentou para seguir mais? Fisicamente não aguentou. Eu tirei o menisco com 16 anos, com 26 eu tinha artrose crônica nesse joelho. Eu descobri de uma hora para outra... A educação acumulou mais de 20 anos de experiência e hoje é uma... Vamos voltar. Vamos. Vamos lá. Pode ir? Você pode fazer a pergunta de novo? Vou fazer. Ô, Ana, falando da medalha de 96, você encerrou a carreira em 99, 3 anos depois, pertinho de Sydney. Não aguentou chegar até a Olimpíada da Austrália? Não aguentei. Foi o seguinte, eu tinha 16 anos, eu tirei o menisco. Eu tive um descolamento de menisco lá e naquela época eu tirava o menisco inteiro. E arrancava fora, né? Arrancava fora. 10 anos depois eu tinha artrose. Então, enfim, foi de uma hora para outra, eu sempre tive o joelho com cuidado, sempre volta de férias e tal, tinha sempre uma coisa que tinha que fazer gradativo para fortalecer, mas de uma hora para outra passou a inchar demais, eu passei a perder força e, né, fiz as ressonâncias, enfim, eu tinha uma artrose bem importante. E isso então foi em 95, eu fiz uma cirurgia para melhorar um pouco a situação da artrose, melhorar o curso da patela, né, da rótula. E aí eu passei quase o ano recuperando. E aí ali eu já comecei a mudar totalmente meu jeito de treinar. Porque eu já não aguentava mais assim, como eu tinha... Eu melhorei, mas não curei, né, porque não tem muito cura. Hoje em dia até medicina integrativa e tal, mas nada ainda em larga escala, nem grandes né, comprovações. Mas na época menos ainda. Só que aí você treinava... O treino de vôlei, né, o jogo de vôlei é super desgastante. Impacto o tempo inteiro, salto freada. Pra tudo que é lado. E freada, arranque freada o tempo inteiro. Então, eu não conseguia mais treinar muito com bola. Eu fazia muita parte física. Eu fui gradativamente...
ampliando a parte física e diminuindo a parte com bola. Tanto que no final eu fazia, tipo, meia hora, 40 minutos de treino com bola, 1 a 2 vezes por semana. E jogava, o resto era a parte física. E a parte física que fortalecesse e não desse impacto. Então eu treinava na água, eu treinava em cama elástica, eu fui a primeira atleta a fazer RPG, fui a primeira atleta a fazer pilates. E outras terapias e outras questões de osteopatia e cadeias musculares e um monte de coisa que eu fui buscando para me preparar fisicamente e treinar e jogar, né? Só que eu melhorei muito com essas terapias. Na verdade, eu fiquei muito melhor. O melhor jogo da minha vida foi a semifinal do Mundial de 98. No finalzinho da carreira. Finalzinho da carreira foi o meu melhor desempenho. Que é um jogo contra quem? Cuba. Que é aquele que você falou. Eu batia por cima de todas. Que não merecia ter perdido. Não merecia ter perdido. Eu batia por cima de todas. Eu estava assim com um desempenho de salto e técnica. Atropelando todo mundo, passando por cima dos bloqueios. Físico e técnica. Com pilates, com RPG, eu fui desenvolvendo a consciência corporal. Só que assim, depois de 95, ainda no final, eu me recuperei, no final de 95 eu torci o outro joelho. E aí que eu fiz a reconstrução do ligamento antes da Olimpíada de Atlanta. Então foi assim, quando chegou lá em 99, de repente, no meio do ano, a coisa foi ficando feia. Eu tomava anti-inflamatório todo dia, durante 5 anos. Caramba. Eu parava 30 dias só para dar uma respiro no fígado, dar-lhe homeopatia de fígado, dar-lhe um monte de proteção, como é que fala? Ortomolecular, fazer um monte de coisa. E aí ficou de um jeito que eu fiquei com medo de quebrar, né? Porque é isso, se perde a condição. E aí eu fiz o planejamento para jogar a Copa do Mundo no final em outubro de 99, né? Novembro de 99, que classificava para a Olimpíada. E aí eu ia cumprir minha missão, entendeu? E aí eu ia parar. Ficou aquela vontadinha? Na verdade, não vou para a Olimpíada? Mas não tinha condição, eu sabia que não tinha. Foi até o limite mesmo. Fui até o limite, passei do limite já muito, né? E aí, enfim, era uma sensação eu era nova, né? Por um lado, poderia ter aproveitado muito mais. Quantos anos? 31. Super nova. Super nova. Super nova. Pra época já era nova, pra hoje Sim. então. Mas tinha essa coisa, né? Essa pena de parar cedo, mas ao mesmo tempo muita coisa pra fazer, né? Também tava nova pra... Então, olha isso aqui. Vou mostrar a entrevista da Ana Moser, o dia que ela anuncia que vai encerrar a carreira. Encerrando minha carreira como jogadora de voleibol, na seleção, em clubes, é um recomeço, né? Fechar uma página para poder abrir próximo capítulo da história, né? Da minha história. Quer dizer, você sabia que tinha muita coisa para vir pela muita frente. Muita vontade ali, eu acho, né? Já tinha na cabeça ideias do que fazer no futuro, ou você só começou a pensar a partir de que parou mesmo? Eu fui pensando. eu fui estruturando, mas eu tinha alguns instintos, né? Eu já tinha o projeto com o vôlei, que virou depois o Instituto de Esporte e Educação. Já tinha começado. Que era o quê? Um projeto social voltado para o vôlei? Não, era um processo, não era social, mas era assim, não era aplicado ainda em público, em espaços públicos. Mas era estruturar uma visão de ensino-aprendizagem do esporte para que todos tenham acesso. Então é a visão de que o habilidoso, eu nunca precisei de professor.
né? O que, lógico, depois que eu fui especializando, né, aí você foi, né, a questão técnica foi sendo mais importante. Mas, para começar, eu não precisava de professor, porque eu tinha a predisposição. Toda oportunidade que eu tinha, eu precisava de oportunidade, porque toda oportunidade que eu tinha, eu aproveitava. Agora, tem várias crianças que não têm essa predisposição e que precisam ser intencionalmente encaminhadas, ensinadas, orientadas e criar uma situação para que elas sejam incluídas. Senão, você tem só os habilidosos participando de esporte, o que ainda é, depois de 20 e tantos anos, ainda é uma realidade. Né? Então, muitas vezes a faculdade forma o professor com olhar para os habilidosos, porque o esporte ele aí tem esse histórico de formação, né? Mas o esporte não é só para os habilidosos. Não é só para os né? habilidosos. O benefício do esporte, da atividade física, não é só para os habilidosos. E, além do que, tem várias histórias de gente, de grandes atletas que eram não tão habilidosos e que, de repente, num determinado momento da vida, trabalhou e enfim, e virou um puta cara, um puta atleta. Então, essas questões realmente excluem. Então, eu já vinha com essa cabeça, conversando, estruturando, né, o que tinha de, enfim, com gente da academia e da prática. A gente conversava e já tinha desenvolvido um processo de ensino-aprendizagem do voleibol, com jogos, adequando espaço, material e didática. Então, isso já existia. Antes mesmo de você parar? Antes de eu parar. Aí, quando eu parei, eu comecei acabou o meu contrato, né? Eu jogava no time lá de Osasco, o banco era um patrocinador, era um banco. Acabou o meu contrato. Naquele dia ali, eu tinha já rompido meu contrato, não tinha mais um puto. Não pingava mais nada? E aí eu fui, enfim, a ESPN, o José Trajano, foi o cara que me deu o primeiro emprego. Né? A gente tinha a Olimpíada ali na boca. Eu escrevia para jornal, escrevia para internet, fazia chat na internet. Na época era chat. Você era convidado a participar de um Não chat, era? eu lembro. Então, eu fiz muito isso e fiz profissionalmente. Então, eu fui fazendo coisas, fui estudar. E esse processo do ensino e aprendizagem do esporte, ele foi indo até que apareceu uma empresa que queria patrocinar isso. E aí eu disse, então vamos criar um instituto, vamos criar uma forma de fazer isso formalmente, né? E a forma era uma ONG, uma associação, né? Sem fins lucrativos. E aí começamos a estruturar o trabalho, e aí, enfim, e aí eu também, numa geração que tinha o Raí, que tinha acabado de criar o Gol de Letra. Dois anos depois, o Flávio Canto estava criando o Reação. A Paula, Magic Paula, estava criando o Passe de Mágica. A família Grael tinha o Rumo Náutico. A Fernanda Keller tinha um projeto lá em Niterói. E aí, enfim, tinha essa geração, tinha essa cabeça. E a gente foi instintivamente olhando para o que tinha que fazer com cabeça de atleta. Qual é o problema? Qual é o processo de evolução que se precisa para atacar esse problema? O que eu preciso disso de habilidade, capacidade, apoio? Para encontrar a solução. Para encontrar a solução, vamos atrás da solução e vamos treinar. E aí a gente pegou aquela ideia de ensino e aprendizagem e botou numa favela. E aí rapidamente a gente viu, puta, é muito mais do que esporte. E qual foi a favela? Foi Heliópolis. Heliópolis. E estamos lá até hoje, 20 e tantos anos. Lá, assim, são 37, 38% dos nossos professores são ex-alunos. Então é um processo contínuo de geração de cultura daquele espaço. De formação, né, Ana? E formação mas com essa cabeça que não é só os habilidosos, que não é só o esporte, é mais do que o esporte, é a questão cultural do espaço, é a questão de saúde, é a questão de autonomia dos jovens e de liderança juvenil e de saúde, então envolvimento dos pais, atividade física também para adulto. Aí você está numa escola, você pensa numa metodologia, e a gente desenvolve isso no Instituto, né, metodologia de fazer com que, de olhar para a escola e entender como é que ela pode ser mais ativa.
Como é que os alunos podem ser mais ativos? Quais são os espaços e os tempos que estão disponíveis para serem explorados para diminuir o sedentarismo? A gente está falando de quase 70% de sedentários, em todos os níveis. É transversal isso na população brasileira. O Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, especialmente entre os em desenvolvimento, né? Então, enfim, é isso que a gente... Né, e o final da coisa são os atletas de rendimento, mas são os grandes habilidosos. E aí tem um filósofo, Manuel Sérgio, português, que fala que o esporte de rendimento ele deve ser a expressão de máxima de qualidade do esporte daquele lugar. Se isso tem coerência, você tem uma sociedade justa. Se isso não tem coerência, como é no Brasil, você tem o topo, só que você não tem o que dê base a isso. É um sinal de incoerência, de desigualdade, né, de injustiça social. Então é contra isso que a gente tem que, ou para ir para além, né, do que a gente tem hoje no país, que todo esse movimento aí aconteceu, do Instituto Esporte e Educação, aí junto a esses atletas a gente criou o Atlético do Brasil, brigando por políticas públicas, fomos brigar por lei, né, até hoje a gente faz isso. E outras, enfim, né, e o setor esportivo, social no Brasil se desenvolveu, né, essa visão dos benefícios, né, que o esporte tem para oferecer para a população geral, né, enfim. E nisso a Ana criou o maior projeto de educação para o esporte do Brasil. Vamos passar um videozinho que a própria Ana explica alguns dos números do Instituto Esporte e Educação. O Instituto Esporte e Educação acumulou mais de 20 anos de experiência e hoje é uma referência nacional e internacional ao desenvolver um sistema de transformação social por meio do esporte, impactando municípios, escolas, comunidades e a vida das pessoas. Eu vou contar para vocês um pouco da história, marcos e as práticas que estruturaram esse sistema. Em 2001, o primeiro eixo de ação do IE foi o atendimento direto. Foram implantados os primeiros núcleos de esporte educacional em Indaiatuba e Heliópolis, e depois a expansão dos núcleos para diferentes comunidades e municípios e a sistematização da metodologia de ensino de esporte educacional. Em 2004, ocorreram os primeiros projetos de formação de professores de outros municípios e estados com a metodologia do IE, iniciando a sistematização do eixo de formação de professores, ampliando o alcance para professores que trabalham no ensino público. Em 2005, o início do projeto Caravana do Esporte. O projeto despertou a mobilização de diferentes atores do esporte, da educação, da saúde, da assistência social, gestores, professores e alunos de um determinado município, todos focados na realização de um grande evento de esporte educacional. A cada mês, uma cidade nova. As práticas das políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes são visualizadas de maneira mais integrada, trazendo novos modelos e possibilidades, na medida em que nós conhecíamos a diversidade dos territórios brasileiros. Em 2007, com a criação da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ampliamos as parcerias, captamos novos financiadores e empresas mobilizadas pelo esporte como responsabilidade social. O esporte como direito ganhou mais força e recursos. 2009 marca a realização de novos projetos como Inspiração Internacional com o Unicef e o Comitê Olímpico Britânico, que integravam os eixos de atendimento direto, de formação de professores, de políticas públicas e tecnologia social. Estabelecemos parcerias estratégicas como com o selo Unicef para municípios do Nordeste e da Amazônia, ou com a Petrobras na rede multiplicadora de esporte educacional, e ampliamos os tipos de projetos em diferentes municípios espalhados por todo o Brasil. Em 2012 e 2017 ampliamos as fronteiras com a atuação internacional do IE na África do Sul e México. Em 2012, ainda da parceria com o Comitê Britânico e o Conselho Britânico, nós passamos a implantar no Brasil o projeto Jovens Líderes, construindo novas tecnologias sociais de grande impacto na comunidade e na vida dos jovens. Em 2018, o impacto direto em políticas públicas. Estabelecemos um contrato com a Prefeitura de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, atendendo todas as escolas do município com aulas diárias de esporte e arte. 9.000 alunos, 100 professores contratados pelo IE. Em 2020, o desenvolvimento de novas tecnologias sociais para manter todos os projetos funcionando e driblando a pandemia. E o IE se reinventou com o ensino à distância para professores e gestores públicos e o atendimento remoto às crianças e comunidades.
2022, desenvolvimento do formato híbrido, com a integração do formato online com presencial em todos os projetos. Nós do IE abrimos as portas a todos e a todas para que conheçam e apliquem todas essas engrenagens desse sistema, com inúmeras práticas de políticas públicas de formação continuada de professores e gestores, do atendimento direto às crianças e jovens e às tecnologias sociais, que possibilitam uma transformação social por meio do esporte, de maneira estruturada e integrada, e que seja impactante para municípios, escolas e para a vida das pessoas. Venham com a gente, porque juntos somos mais fortes. Bem-vindos! É isso aí. É bem bonito, obrigada. E ficou emocionada, mas é porque é um trabalho maravilhoso mesmo que você faz, Ana. E você falou da favela de Heliópolis, eu até me arrepiei aqui. Eu conheci um projeto social lá de música, o Instituto Bacarelli, que é pertinho lá de vocês. Uma namorada minha trabalhou lá um tempão, minha ex-mulher, na verdade, trabalhou lá um tempão. E para mim ali mostra muito o que é o esporte também, porque a pessoa só vai saber que ela tem aptidão para jogar qualquer modalidade se alguém apresentar a modalidade para ela. Do mesmo jeito que a criança que estava lá na favela e, olha, isso aqui é um violino, isso aqui é um clarinete, só foi descobrir que tinha qualquer aptidão para brincar com aquilo, para tocar aquilo, ou para depois virar um profissional daquilo, porque o Instituto estava lá. Né? Então, falta isso... Em larga escala. Em larga escala. Você faz sua parte. Qual a porcentagem de cidades que você já alcançou? São 1.200, 1.300 municípios, é coisa de 27% dos municípios brasileiros. Pô, um quarto do Brasil já foi impactado. Trabalhamos diretamente assim, não é passar, né, 3 dias, no mínimo, 1 ano, às vezes, de integração, né, com projetos realizando. É assim, é uma visão de um ideal de esporte integrado à população, né, com a cara do Brasil. Né? O que é a visão de qual é o caminho de construção no Brasil. Né? A gente tem essa visão. Né? E ela é o esporte e atividade física, mas junto com a educação, porque a educação atende criança, elas estão ali. Então, assim, e também com a saúde, porque atende toda a população. Então, a gente tem, muitas vezes, uma dificuldade que nós, assim, na área, a sociedade civil organizada, né, que é como a gente se define, tem um limite, né, de alcance. E o poder público tem a condição de chegar à escala. Então, para chegar, né, para a gente sair desse quadro de alto índice de sedentarismo, você tem que pensar que cada cidadão precisa ser atendido de uma maneira completa. Né? O cidadão tem que ter acesso à educação, à saúde, à assistência, a movimento, à arte. E para isso os orçamentos têm que ser combinados. Né? Então, muitas vezes a gente vai com a caravana para o município e tem com a caravana do esporte, tem uma caravana do esporte e caravana das artes. Uhum. Né? Você tem uma missão ali, fazer um grande evento. E aí você joga aquela missão, lógico, né, o projeto leva bastante recurso, mas você joga essa missão que precisa ser feita junto com o município. E é muito fácil. Como é que você resolve isso? Não, você tem aqui recursos, você tem gente na educação, você tem recursos, você tem gente na assistência social, ou enfim, departamento de obras, você junta com a cultura. Então você consegue ter ali no município uma visão de como atender bem a população. Então o que a gente faz muitas vezes é ter o esporte como uma dessas ferramentas. Né? Uhum. E, enfim, e aí um ideal do que seria bom para as pessoas, né? Do que seria como fazer esse impacto que muitas vezes é acessível a tão poucos, né? No Brasil, tão poucos têm a história que eu tive, né? Se eu tivesse nascido em outro lugar, talvez não. Eu, com certeza não nem teria ia saber tido, que tinha aptidão para jogar. Com certeza nada. Não teria tido acesso, né? Se não tivesse nascido onde eu nasci, na família que eu nasci. E aí você vê, né, o que
que não é acessível às pessoas, né? E não é justo isso, né? Isso é uma coisa que realmente é o grande problema, porque a gente até fala, Brasil no quadro de medalhas, o atleta de alto rendimento, isso aqui, mas uma coisa leva a outra. Né? Se a gente cria uma cultura de educação com esporte, menos sedentário, mais gente praticando esporte, vai refletir lá, inevitavelmente, não é? Mas não há dúvida. E assim, e qual é muitas vezes a dificuldade, que foi a dificuldade que eu também passei no Ministério? Da falta de importância ou de prioridade que essa nossa área tem. Porque não está presente na vida das pessoas. Cara, assim, quantas vezes, quantos prefeitos, quantas secretárias de educação eu não cruzei nesses anos todos, sendo que essas pessoas tiveram, quando eram crianças e adolescentes, péssimas experiências com a educação física na escola. Eram aqueles que não eram habilidosos, não eram escolhidos, não eram reconhecidos, não eram escolhidos. E aí quando olha para daí crescem, viram gestores e olham para a educação física, aquele negócio que me deixou fora. Percebe? Então, que não me aceitou, não me incluiu. Se você não abrir a visão para além do que, enfim, do que é o alto rendimento, né, vai ficar sempre numa posição de menos importante, de não prioritário. Ana, você não sabe como eu fiquei feliz quando eu vi que você ia ser ministra do esporte. Falei, cara, ela vai aplicar o que ela faz dentro do instituto dela em larga escala no Brasil. Eu fiquei, ao mesmo tempo, um dos dias mais tristes da minha vida foi o dia que você saiu. Olha, mas eu acho que o setor esportivo não está consciente, não esteve e ainda não está consciente dessa realidade, de que ficar brigando por uma fatia que é pequena, né? Ainda é pequena. Para crescer, precisa que todos tenham a consciência e remem, né, para a mesma direção, né? Acho que isso ainda, o setor esportivo, especialmente a imprensa esportiva, o setor esportivo de alto desempenho, acha que não depende, ou acha que não é importante. Não tem como, né? Essa ampliação. É só a gente olhar o resto do mundo, onde que estão as potências que estão ganhando medalha lá, é porque investe só no alto rendimento? Não. Tem essa coerência. Tem a coerência de uma coisa leva a outra, uma coisa constrói, senão a gente vai continuar vivendo de estrelas esporádicas que surgem, vão embora e não voltam mais. Como é o Isaquias Queiroz na canoagem, como é o Guga, que agora apareceu as meninas, a Bia e tal, mas quanto tempo demorou para aparecer? Não aproveitou aquele momento do Guga. O handball campeão mundial de 2013, o handball aqui no Brasil acabou. Os campeonatos no Brasil são muito fracos, poucos times e tal. Temos talentos que estão no exterior, que estão sustentando as seleções. 200 e tantos milhões, não? Acho que não tem talento E o handball é super praticado em escola. Por que não vira na seleção e tal, entendeu? Então, para mim é uma coisa tão óbvia que uma coisa leva a outra. Mas falta um amadurecimento geral, especialmente do setor esportivo, para o que efetivamente funciona no mundo, né? E o que não falta aqui, e o que falta aqui, o que não esses são processos que acabam não saindo do que é o foco primeiro, né? Que é o resultado num campeonato internacional, quando também aqui dentro do Brasil ainda precisa crescer muito em termos de campeonatos internos, né? Foi muito frustrante sair dito que você saiu? Olha, eu acho que assim, foi frustrante sim, porque o objetivo era fazer avançar, né? Sabia muito bem o que fazer e estávamos fazendo, né? Estávamos construindo um caminho num momento num momento histórico de formalização de um sistema nacional de esporte, de institucionalização no nível federal, estados e municípios, né? Porque a legislação foi aprovada e depois de muitos anos, né, avançando para uma formalização
Então, se você for olhar o que a cultura viveu há talvez uns 15 anos atrás, né, seria o tempo histórico do esporte estar se estruturando assim. Essa era a expectativa de início, né? E, né, o trabalho sendo construído nesse sentido, mas mais uma vez, né, o esporte precisa se dar conta que não foi, que a razão disso não ter avançado foi que não é prioridade dentro de todas as prioridades. Porque foi pura politicagem, né? Foi uma Porque troca alguém, meramente política. Exatamente. Em outros setores não se mexeu. Se mexe em um setor que, ou no primeiro setor que se mexe, é o nosso. Né? Por quê? Porque eu desagradei alguém ou o setor esportivo tem esse tamanho, né? Enfim, eu acho que é interessante para alguns, o esporte no país é interessante para alguns, acho que tem uma grande qualidade, e não é à toa que a gente tem grandes atletas e grandes resultados, mas do tamanho, talvez, eu não sei te dizer o quantos por cento do potencial que tem. Né? Quanto nação, poderia ser, como nação, né? Como nação. Porque é claro que a gente comemora por 21 É medalhas. lógico que a qualidade na gestão, a qualidade nos atletas, a qualidade nos técnicos, a qualidade nos preparadores físicos, a qualidade de monte no Brasil. E que também, você vai para as confederações, o que te tirou do ministério foi politicagem. O que as confederações fazem? Politicagem. Eu acho que fica muito um retrato da sociedade nossa, da nossa política dentro do esporte. Eu acho que se avançou. A gente tem assim uma perspectiva, se olhar no longo prazo, né, a gente fala muito do que a gente, enfim, tem conhecimento. E na Atletas pelo Brasil, nós fizemos há 10 anos atrás a 18A. Isso foi maravilhoso. Que deu, né, uma mudança na gestão. Não pode mais ficar para sempre. Não pode mais ficar para sempre, né, tem limite de gestão, tem transparência e tem participação de atleta. Participação de atleta, e aí nesses 10 anos se avançou esses critérios, né? A participação do atleta não é 1 entre 20, enfim, né? Tem aí, com direito a voto. Direito a voto, peso, número de votos, né? Então, várias confederações. Duda Amorim sendo eleita para o Conselho de Ética do COB. Agora, a segunda atleta eleita. Então, começou a ampliar, né? E amadurecer essa ampliação e participação dos atletas. Né? Então, hoje tem... enfim, isso olhando, né, no tempo, é uma evolução. E a gente precisa continuar evoluindo. Né? Não vou ficar aqui fazendo campanha, né, botando plataforma, mas na época do Ministério a gente debateu, né, tem construção do Plano Nacional, que é um acordo que os atores fazem em torno de metas, o que são na visão dos próximos anos. Né? Quais são as nossas metas nos próximos anos? Isso é um acordo, né, que a sociedade, o setor esportivo faz, né? E estamos em fase de construção disso. Enfim, temos caminhos aí a avançar. E, né, quando estive no Ministério, esse foi o meu caminho de construção. Acho que conseguimos algumas coisas, especialmente um decreto, que é o decreto intersetorial, que coloca a construção da política de esporte para todos numa relação intersetorial com a educação, a saúde e a assistência social. Inclusive com financiamento de serviço, né, de prover serviço para a população, né, alinhados a esses 4 ministérios. Né? Quando você olha isso no nível federal, ele tem um impacto, mas quando você olha no nível municipal, ele tem muito mais impacto. E a cidade de Curitiba foi uma cidade que publicou o seu próprio decreto a partir desse. Então é uma visão, lógico que precisa fomentar isso, e tinha toda uma... Precisa colocar em prática, né? Precisa fomentar, precisa... Não pode ser só o decreto. Não, exatamente, tem que botar a implantação. Nós tínhamos uma programação de caravanas pelo Brasil para divulgar e qualificar, né, as gestões para poder se estruturar nesse sentido. E, sim, mas é uma visão de caminho. Isso nós conseguimos... foi uma articulação de janeiro de 2023, né? As primeiras agendas com os ministros da educação, depois saúde,
depois assistência social. Né, começou logo para construir, depois de 9 meses de gestação saiu o decreto, mas é inédito no mundo, né? Então é assim, inclusive mundialmente mas enfim, não é, tem muita coisa já construída em termos de visão e debatida em termos de visão de futuro e de construção de políticas públicas de esporte. Mais uma vez, a gente espera a hora disso acontecer, né, e trabalha para que essa hora aconteça, né, e fiz isso a vida inteira dentro da quadra, à frente do Instituto de Esporte e Educação, à frente do Ministério e agora, né, depois do Ministério, né, reestruturando, talvez um pouco diferente do que eu fazia antes de ir ao Ministério, mas ainda, né, com essa visão de construção e de mobilização e de engajamento da sociedade, como a gente deve ter novidades aí para frente, né, de movimentos que continuam, porque eu acho que cada rodada aí de avanço, ou de debate, ou de questões, como, enfim, de uma certa maneira traumático para mim a saída do Ministério, mas também uma oportunidade de chamar a atenção do que ainda precisa ser feito, né? E deixou um legado, né? Ficou um legadinho aí. Ficou, lógico, com pouquíssimo tempo, né? Apesar do pouco tempo, enfim. Com mais tempo, com certeza, a construção seria muito mais Mas significativa, firme, né? É exatamente isso. Boa. Ana, pra gente encerrar, um joguinho aqui de perguntas rápidas. Momento mais memorável nas Olimpíadas? A vitória do terceiro e quarto lá contra a Rússia em 96, com certeza. Projeto mais impactante do IE? Ou alguma coisa mais emocionante que você tenha vivido? São todas, cara. Assim, o grande impacto do trabalho do IE são os nossos jovens, ou que saem, né, no final do processo de vivência esportiva que a gente promove, os caras que saem, as meninas que saem. A gente tem, assim, professora do Dante Alighieri, a jogador de basquete na Europa, um moleque, cara, que hoje já é pai, mas que tem 2 faculdades, que saiu lá do Itaim Paulista e que, enfim, potencial, e que a gente ajudar a encaminhar esses potenciais através de um projeto esportivo. Algum esporte que você gostaria de experimentar, que não experimentou na vida? Eu surfo, né? Surfa? Opa! Quando parei de jogar, eu realmente eu não consigo correr, né? Eu tenho o joelho muito ruim mesmo. Já estou correndo dos médicos que querem fazer prótese há muito tempo. E eu fui aprender a surfar, porque eu sempre gostei muito de água, vivo bastante em água. Então, é o esporte que eu queria fazer, eu faço. Eu pego onda e é demais. Nunca fiz muita coisa na neve, né? Isso pode ser uma coisa legal, mas machuca a neve. A água machuca menos. O joelho pode sofrer na neve mais do que na água. Essa pergunta é dura, hein? Esporte ou educação? Escolhe um. E os dois, não tem um, não. Eu fiz os dois. Eu sabia que era essa resposta. E tem que ser os dois, não pode ser um ou outro, não, porque vai faltar. Você teve alguma inspiração, assim, para essa parte social que você começou a atacar depois da carreira? Eu não sei dizer de onde, não, mas eu acho que nesse senso, para mim é lógica. Para mim é racionalmente lógico você trabalhar inclusão, trabalhar justiça social. Se não está bom para todo mundo, não vai estar bom para mim. Né? Então, a gente tem consciência do nosso privilégio para saber que você precisa dar a mão para quem não tem o mesmo privilégio que você tem. Você vai buscando, se você começa, né, quer dizer, se você quiser, você busca justificativa em várias linhas filosóficas, religiosas e matemáticas, entendeu? Do que ninguém está sozinho e ninguém enfim, todo mundo nasce igual e morre igual, né? Nunca me senti melhor do que ninguém, na verdade, privilegiada. Então, enfim, não é...
Para mim é uma questão de lógica, não é uma bondade. Lógico, eu acho que as pessoas têm que ter essa humanidade, se colocar no lugar dos outros, projetar, né? Enfim, projetar o aleatório da vida, né? O que você tem, o que eu fiz para nascer onde eu nasci. Exato. E o que a pessoa fez para nascer onde nasceu. Então, e o que me impede de tomar uma reviravolta na vida, né? Então, para mim é muito racional isso. Qualidade mais importante de um líder? Eu acho que é empatia mesmo, se colocar no lugar do outro e estar junto, né? O liderar pelo exemplo é insubstituível. Conselho para futuros ministros dos esportes? Entendam de esporte. E não só de política. Basicamente, entendam de esporte. Um sonho ainda a realizar? Ver o Brasil grande, do tamanho que pode ser, como nação mesmo. Né? E quando a gente, enfim, pensava lá atrás de fazer com que, né, como fazer com que o esporte seja realmente acessível para todos, porque uma nação que pratica esporte, o esporte como valor só, não só como resultado, é uma nação mais saudável, muito mais forte, muito mais poderosa, né? Com menos problema de saúde. E com mais relação, com mais empatia, com mais responsabilidade, né? Por si, pelo todo. Né? Responsabilidade por si, pelo todo. Responsabilidade por aquilo que eu posso fazer. Se eu tenho a capacidade de colocar a bola no chão, essa é a minha responsabilidade. Se eu tenho a capacidade de entrar para dar um saque, essa é a minha responsabilidade. Né? Então o esporte me ensina isso, trazer isso. Uma nação, né? Um povo que pratica o que vive nessa ética, né? Eu acho que é um povo muito mais poderoso, né? Eu acho que essa é a minha utopia. Eu tô com essa utopia aí. Queremos juntos o mesmo Brasil. Legal. Obrigado, Obrigado Ana. a você. Que prazer ter você aqui. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Mais feliz ainda quando você chegou aqui hoje. Legal, obrigado, Fer. Obrigado, Fernando. Valeu. Ana Moser, ex-ministra dos Esportes, uma das maiores jogadoras de voleibol de todos os tempos e a criadora do maior projeto social que une aí esporte e educação do Brasil, o Instituto Esporte e Educação. Obrigado a todos que estiveram com a gente em mais uma edição do Sem Limites. Não se esqueça de seguir o Olimpíada todo dia em todas as redes sociais, @OTD_oficial. Você que está no YouTube, dá aquela curtida aí, se inscreve no canal, assina, bota para tocar o sininho e tal, e não perca nada sobre os esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Um grande abraço para vocês e até a próxima.